Essa é minha história. Eu morava numa fazenda no interior de Minas Gerais, 1 a 2 quilômetros da cidade. Era eu, meu pai, minha mãe e 2 irmãos. Minha mãe trabalhava fora, numa escola, como faxineira, e meu pai ficava em casa com a gente, cuidando de nós. Um dia normal, um dia qualquer, a minha mãe levantou e foi trabalhar, como de costume, né, na bicicletinha dela. E eu ouvi quando meu pai, né, chamou meus irmãos, só arrumar aqui, e pediu para que eles fossem até a casa de um vizinho lá, pedir alguma coisa. E meus irmãos saíram, e nisso meu pai, eu lembro assim que ele já saiu do quarto com 2 malas e falou para mim, vamos, que a gente vai fazer uma viagem. E a gente começou a andar, né, estrada de chão, muita poeira, eu lembro que tinha muita poeira. E aí eu sem entender nada, né, eu tinha 6, 7 anos. E aí eu sei que a gente chegou nessa cidade lá, onde minha mãe trabalhava, cidade que minha mãe trabalhava. Aí a gente foi para a rodoviária, de pé. E logo a gente pegou o ônibus e fomos para Goiás, para Brasília. Aí ficamos na rodoviária de Brasília 1 dia ou 2 dias. E aí eu lembro que aí meu pai arrumou uma caminhonete. Aí a gente com algumas coisas dentro, o básico, e aí a gente entrou dentro dessa caminhonete, andou, e eu sem entender nada, e meu pai não falava nada também. Só pedia para eu não ficar falando com ninguém, ficar conversando com ninguém. Eu lembro que meu pai me pedia isso. E aí a gente andou, até que nós chegamos numa fazenda. No meio do mato tinha pouca coisa, não tinha muita coisa nessa fazenda. Um rancho tinha algumas coisas, algum tipo fogão a lenha, tinha algumas coisas, o básico. E aí eu sem entender nada, né? Meu pai, aí esse cara lá da caminhonete também desceu as coisas e foi embora. E aí meu pai ajeitou lá as coisas e eu lá, sem entender nada. Aí quando foi à noite, aí meu pai fez janta e acendeu a fornalha lá, botou fogo da fornalha lá e fez janta. E aí quando foi à noite, meu pai, eu lembro que meu pai veio explicar que ele tinha fugido comigo porque ele queria fazer de mim sua esposa. E fez. E nós vivemos uns 20 anos. Tivemos 2 filhas. E tem 1 ano, mais ou menos, que ele veio a falecer. E aí hoje eu tento refazer minha vida, eu tento reencontrar minha mãe, reencontrar meus irmãos, até para dar uma explicação, né, o que realmente aconteceu. E eu tento refazer, assim como minhas filhas, porque ele nunca deixou, né, que eu saísse, que eu estudasse, nunca estudei. Minhas filhas estudou, né, na fazenda, tinha uma escola até a 4ª série, só estudaram até a 4ª série. Então, devido a ele ter falecido, a gente foi para a cidadezinha de Goiás. E aqui nessa cidade, a gente está tentando refazer a nossa vida, procurar viver um passado que não volta mais. E nós estamos tentando viver e tentar entender tudo o que aconteceu. E eu espero muito que um dia eu consiga superar todos os traumas que ficou em mim e nas minhas filhas. É o que eu peço todos os dias
para Deus. Essa história não é minha. Essa história é de uma seguidora que pediu para que eu contasse a história dela. E se você quer que eu conte a sua, mande para mim, que eu contarei sim. Tchau.